A paz do Senhor, turma abençoada, tudo bem? Sejam todos bem-vindos, eu sou o professor Josivan, nosso núcleo teológico é o 723, IBAD, Diadema. E nesse mês vamos estar estudando esse livro abençoado aqui, esse livro, para vocês verem, Evidência Cristã em defesa do cristianismo. Tudo bem? Doris Lemes. Muito bem. Então, meus queridos, esse livro ele tem 5 unidades, cada unidade, ou melhor, 4 unidades, cada unidade 5 lições. Tá bom? Então, vamos lá. Iniciando essa aula, o capítulo 1, a importância da evidência cristã nos primeiros séculos da igreja. Qual que é a importância? A importância da evidência cristã nos primeiros séculos da igreja. Tem muitas importâncias, queridos. Então, mas primeiramente vamos analisar o que é evidência. Tudo bem? O que é evidência? Depois, o que é cristã? Tudo bem? Então, a palavra evidência, procura aí no dicionário. Alguns dicionários vão dar várias orientações do que é evidência. Mas uma das primeiras é prova. Evidência, quando eu falo evidência, é uma prova, que é algo que eu demonstro uma prova. Cristã, seguidores de Cristo, seguidores do cristianismo. Então, quando eu falo a importância da prova de um seguidor de Cristo ou da religião cristã, então nós vamos tratar basicamente de provas do meu cristianismo. Então, essas provas ela tem que ser concretas, em defesa do cristianismo, tudo bem? E a importância desta prova cristã está basicamente baseada em alguns eixos. Primeiramente, a da convicção, a convicção que você tem que segue a Jesus. Depois, essa convicção ela tem que estar basada com base em uma coisa. Você tem que provar, essa prova tem que estar com base. Em quê? Qual a base da sua fé? Qual a base de se você ser um seguidor de Jesus? Por que você segue a Jesus? A base é a Bíblia? Eu estou falando uma base. A base é o Espírito Santo? Isso. A base é uma experiência pessoal com Deus, com Cristo? Isso. Também é uma base. Então eu falei de convicção, falei de base e falei de outro terceiro componente aí. Quando você tem convicção e você tem base, você precisa, só ter convicção e só ter base também não é o suficiente, pessoal. Nós precisamos ter também outro elemento aí, que é sabedoria e conhecimento. Mais duas coisas, sabedoria e conhecimento, para transmitir essa convicção com base. Com base em quê? Na Bíblia, na experiência pessoal, no relacionamento que você tem com Deus. Tudo bem? Então, basicamente, 4 eixos aí, tá? Convicção, base, sabedoria é diferente de conhecimento, tá? Conhecimento é diferente de sabedoria. Para transmitir suas convicções.
Como que você transmite suas convicções? Evidência, prova. Evidência, vamos chamar de prova cristã. Como que você prova para alguém que a religião cristã é verdadeira? Como você prova para alguém que a religião cristã é de Deus? Então, evidência é a prova cristã. É uma prova que você vai demonstrar que o cristianismo é a única religião verdadeira. Tudo bem? Dito isso, vamos para a próxima etapa. Então, a importância da evidência cristã. Por que a importância? Porque a religião cristã, queridos, ela é a única religião que conduz o homem a Deus. Jesus falou que Jesus é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Tá? Então, olha o nível de importância. Mas como eu falei para vocês, aqueles 4 elementos: convicção, base, e sabedoria e conhecimento para mostrar essas provas. Tudo bem? Então vamos estar estudando sobre essas características aqui. Beleza? Bola para frente. Pessoal, vamos estar falando um pouquinho, seguindo o livro de vocês. Nós podemos ver, seguindo a rota do livro, tá? Seguindo a rota de vocês, nós vemos aqui, ó, a importância da visão cristã na era apostólica. Então, grife aí, tá? Aprendam com isso. Era apostólica, tá? A era apostólica. De que data a que data? Bom, pessoal, continuemos aqui. Era apostólica. Então, coloque aí 300 anos, tá? De 30 depois de Cristo, basicamente depois da ressurreição do Senhor Jesus, até 300. Essa era apostólica é chamada era da igreja primitiva também. 300 anos. Muito tempo, né? Então, a importância da evidência, ou seja, prova, traduzida evidência para o dicionário, prova, a importância da prova dos seguidores de Jesus no período de 300 anos, na era apostólica, tudo bem? Então foi muita prova, hein? Só para vocês terem uma ideia, quantos anos tem a sua igreja? 20, 30, 50? Quantas provas que esses irmãos ou você tiveram que provar no decorrer desses 30, 40 anos que você é um seguidor de Jesus? Quantas provas? Prova para a família, prova para a sociedade, prova pessoal. Então aqui, de acordo com o seu livro, a importância da evidência cristã na era apostólica. Mas traduzindo evidência por prova cristã, por seguidores de Jesus na era apostólica, no período de 300 anos, de 30 depois de Cristo até 300 depois de Cristo. Então foi muitas provas, pessoal, muita prova mesmo. A igreja, ela se expandiu muito, começando por Jerusalém, cumpriu Atos 1:8. Serão as minhas testemunhas, Jerusalém, Judéia, Samaria e confins da terra. Que maravilha, hein? Então, esse período de 300 anos, os apóstolos tiveram que lidar com resistência dos judeus. Marca aí, resistência dos judeus. Por que os judeus resistiram? A resistência dos judeus foi muito forte, pessoal. Os maiores inimigos não foi nem o diabo, tá? Foi os religiosos. Os maiores inimigos do Senhor Jesus foram os religiosos. Quem eram os religiosos? Os judeus. Eles tinham interpretado a Torá de forma errônea e veio Jesus e eles se opuseram ao Senhor Jesus. Por quê? Em aceitar a divindade de Cristo. Para os judeus, eles são monoteístas, crendo na existência do único Deus. Estão certo. Só que esse Deus único, dentro da única natureza do único Deus verdadeiro, há 3 pessoas distintas. Deus é único em unidade. É único em unidade. Mas dentro dessa unidade tem 3.
É isso que os judeus não entendem, é isso que muitas pessoas não entendem. E o fato de Jesus ter encarnado, Deus ter encarnado em Jesus. Então, essa vai ser a pedra no sapato que a igreja, nos primeiros períodos da igreja, da era apostólica, lembra que eu falei? 300 anos. Vão se levantar os sucessores dos apóstolos, os apóstolos primeiro, os sucessores dos apóstolos, para defender, para mostrar provas. Lembra que eu falei o que é evidência? É prova dos seguidores de Jesus, que Jesus era Deus. Então, vai ter inúmeros tratados, trabalhos, para eles provarem que realmente Jesus prova que Jesus é Deus. Porque os judeus não acreditavam nisso, eles interpretavam erroneamente. Mas quem espera que o próprio Deus ele encarnar é uma novidade única, pessoal. Então, olha que prova que a igreja primitiva teve que dar no decorrer dos séculos. E para você aí que está me assistindo, a sua família tem visto a prova Jesus em você? Se não tem visto, então seu cristianismo é falso, tá? E por aí vai. Nós temos que provar realmente que Cristo está em nós, nós estamos em Cristo e que realmente Cristo é Deus. Tudo bem? Então foi esse dilema nos 3 primeiros séculos aqui. E os apóstolos conseguiram, os sucessores dos apóstolos conseguiram. E a igreja hoje não tem conseguido, tá? Tem igrejas por aí que nós nem sabemos que igreja que é, tá? Tudo bem, pessoal? Então vamos lá. A resistência dos judeus em resistir à divindade de Cristo foi tema de debate, mais debate. Do povo grego também, só que os gregos e romanos, mas eu quero separar aqui, os gregos eram politeístas, eles já criam vários deuses, uma infinidade de deuses. E o apóstolo Paulo usou muito a filosofia grega para dialogar, para conversar. E os romanos também eram politeístas, eram os dominadores do mundo. César era um deus para eles e o motivo de resistência dos cristãos a César era justamente esse, que Jesus era o único Deus. Tudo bem, pessoal? Então, e a religião cristã era única, pessoal. Não tinha ou era ou não era. Por isso que os discípulos de Jesus, os seguidores de Jesus, se opuseram a tudo e a todos e foram perseguidos naturalmente. Tudo bem? Continuemos aqui. Tá? Então aqui, no livro de vocês. 1. Aqui, o cristianismo e a cultura judaica. Grife aí o que é cultura. Tá, pessoal? Entre as traduções do que é cultura, você pode traduzir como que é a lente com que o ser humano ou o indivíduo enxerga o mundo. É como um óculos, é a forma de ver o mundo. Tem várias traduções do que é cultura, tá? Mas na cultura judaica, o monoteísmo judaico, as lentes, a arqueóloga vai traduzir, muito interessante essa frase, que cultura é a lente com que o ser humano, ou um povo, ou uma cultura, enxerga, vê o mundo. E no mundo judaico, o monoteísmo judaico era a lente com que eles viram o mundo, a Torá. Eles viam tudo baseado naquela lente, né? E monoteísmo é a crença no único Deus. Então, certo, tá? Não só os judeus, tá? Mas os muçulmanos também têm essa crença. A hostilidade dos judeus pelo fato dos cristãos aceitarem a divindade de Cristo. Entendeu? É a cultura, era uma forma dele se opor. O crescimento do cristianismo era um risco à religião judaica. Então, o cristianismo e a cultura judaica. Então, nós vamos ver que o cristianismo sai do judaísmo. E continua, segue, tá, pessoal? Então, é muito forte isso aqui. Continuemos aqui, tá?
2. O cristianismo e o desafio do paganismo. O que é paganismo? Grife aí, o que é paganismo? Então, pessoal, paganismo é um termo geral que se utiliza assim. Se utiliza desse termo a pessoas que, principalmente aos gregos, aos romanos, a pessoas que servem a vários deuses, a idolatria, tá? Então, aqui o 2. O desafio cultural vinha externamente, quer dizer, do lado de fora, dos pagãos. Quem é os pagãos? É as religiões de fora, é os gregos, é os romanos, crença em várias outras divindades. E o mundo antigo está recheado disso, tá, pessoal? Que, diferentemente dos judeus, não fazia objeções à religião cristã, desde que ela reconhecesse as demais religiões como legítimas. Era o caso dos romanos, por exemplo. Os romanos não implicavam em você ter sua religião cristã. Era mais uma. Agora, uma coisa que eles implicavam, além da religião cristã, ou religião sua que você seguisse, você tinha que aceitar também a deles. Por exemplo, acender incenso a César, como divindade. Então, mas os romanos não proibiam você de exercer sua religião. Porém, entretanto, você tinha que também acender incenso para os imperadores, para as divindades deles também. Isso publicamente. Então aí era um problema para o cristianismo, tá? Então o problema do paganismo romano foi esse, né? É complicado. E os cristãos, muitos deles selaram o seu testemunho com a morte, provando que era melhor morrer do que seguir outro Deus ou se contaminar com as falsas religiões. Tudo bem? Vamos lá. 2. A importância da evidência cristã na patrística. Tá? Então, mais outra coisa. Patrística. Escreva aí, patrística. É termo que vocês vão precisar, pessoal. Evidência, que é prova do seguidor de Jesus na patrística. Patrística não é o nome de uma mulher, tá? Tá? Então, eu vou deixar para vocês aí estudando, nomear qual o período da patrística, tá bom? É um período da história da igreja primitiva. Eu já falei o período da era apostólica. Tudo bem? Então, período que sucedeu à era apostólica. Já respondi. Período que sucedeu à era apostólica, né? Os pais da igreja. Os apóstolos tinham morrido, no entanto, deixaram discípulos que deram seguimento à propagação do evangelho. Já respondi, tá? Mas matematicamente, vocês veem de que século a que século vai a patrística aí, tá bom? Então vocês pesquisem, tá? Período que sucedeu à era apostólica. Lembra que eu já falei? A era apostólica é até 300, né? Então, já tô quase respondendo para vocês. Tudo bem, pessoal? Vamos continuar aqui. 2. O cristianismo e a filosofia grega. Aí que tá, pessoal. Filosofia grega. O evangelho chega a Alexandria, Egito, tá? Uma cidade que se constituía um dos principais centros acadêmicos da antiguidade. Tinha uma biblioteca lá imensa, maravilhosa. Alguns pais da igreja rejeitaram completamente a filosofia, ao passo que outros fizeram uso dela para dar consistência lógica à doutrina cristã. Que apóstolo usou a filosofia grega? Ou frases da filosofia grega, parte. O apóstolo Paulo, pessoal, ele utilizou muito alguns exemplos, citou alguns filósofos,
Então, mas no decorrer da igreja, por exemplo, tem alguns pais da igreja que vão deixar de fora a filosofia grega, tá? O que é filosofia, pessoal? Tá? Conhecimento? Então vocês pesquisem também o que é filosofia. Tá? Por isso que fala filosofia cristã, filosofia grega, filosofia moderna, filosofia pensamentos, correntes de pensamentos, correntes de conhecimentos, tá, pessoal? Então não generalize tudo, mas também não acate tudo. Nós temos que comer peixe, tá, pessoal? E alguns pais da igreja tem alguns que vai misturar, outros vai descartar, tá? Então acredito que o caminho mais ideal seja o equilíbrio. Tudo bem, pessoal? 3 do livro de vocês. Cristianismo e Império Romano. Pessoal, o Império Romano, seguidor de Jesus, o Império Romano. É de extrema importância vocês saberem quem é o Império Romano, quando começou o Império Romano. Tem várias fases do Império Romano, tá? Roma Imperial, Roma República, e é importante, na história da igreja nós aprendemos muito sobre isso aqui. O domínio romano, como que era o domínio romano, a liberdade religiosa, como eu já falei. Antes do fim do primeiro século, a presença dos cristãos no império incomodava os imperadores romanos, levando a implacáveis perseguições. Teve pelo menos 10 grandes perseguições, e é incrível, né? O Império Romano se opôs ao cristianismo, e em 313 o Constantino se torna um imperador e mais para frente um pouquinho vai se tornar a religião oficial do Império Romano. O Império Romano vai lutar com todas as forças, mas vai se render ao cristianismo. Então é muito interessante, tá, pessoal? Os cristãos abominavam a imoralidade e a prática do culto ao imperador. Os cristãos, em nome da fé, entregavam-se ao mártires. Então, tem até essa frase do Tertuliano bonita: o sangue dos mártires é a semente de cristãos. Muito bonita essa frase, tá, pessoal? E é isso aí, tá? Então nós acabamos essa lição. Lição 1. Qual o tema da lição 1? Repetindo: a importância da evidência cristã nos primeiros séculos da igreja. Tudo bem? Agora nós vamos ver algumas perguntas. Pessoal, aqui tá no finalzinho, na página 21, tá? Quais contribuições da evidência cristã nos primeiros séculos da igreja contribuíram para o avanço do cristianismo? É uma pergunta para vocês responderem. Quais contribuições dos séculos? Tá? Que contribuição? Muito interessante. Aí tem no livro de vocês, no finalzinho, tem as perguntas verdadeiras ou falsas, tá? Relacionadas à matéria. A importância da evidência cristã nos primeiros séculos da igreja, tá? Na unidade 1, ainda na lição 1. Então aqui, ó, tá as perguntas verdadeiro para verdade ou falso. Do ambiente da Palestina, onde surgiram os primeiros seguidores de Cristo, o desafio cultural era o paganismo dos judeus. Que aceitavam qualquer confissão religiosa que apresentasse uma divindade diferente. Tá na cara que é falso, né, pessoal? Então, basicamente, vocês verem que tem várias perguntas, aí vocês respondem verdadeira ou falso. Vocês respondem no livro de vocês, pessoal. Na página, vou ver, a página exercícios, aqui, ó, a página de número 153. Tudo bem? Então vocês respondem para vocês crescerem no conhecimento. Tudo bem? Até a lição 2. Olá, turma abençoada. Tudo bem com vocês? Vamos continuar nosso estudo.
Só lembrando, tá? Lembra que eu falei com vocês? Para você entender um texto, a primeira leitura nós lemos para nós se familiarizar com o tema. A segunda leitura que nós lemos do mesmo texto, a gente grifa as palavras difíceis, palavras complexas, para a gente entender a etimologia, a história do nome. A terceira leitura do mesmo texto, aí você faz uma leitura mais completa, usando as terminologias, usando os termos e fazendo a leitura. É a terceira leitura. A quarta leitura do mesmo texto ou do mesmo assunto, aí sim, da quarta leitura para frente, você passa a ter a compreensão mais coerente sobre o assunto. E nossa segunda lição, capítulo 2, nós vamos estar falando sobre conceitos teológicos. Então, o conceito teológico. Então, só bom lembrar que tem alguns conceitos teológicos que é mal compreendido. Às vezes no dicionário secular tem um significado, no sentido teológico tem outro significado, no sentido espiritual tem outro significado. Então, para o estudante da Bíblia, muda-se a cultura oriental, a linguagem é outra. Então, é de extrema importância, queridos, que vocês se familiarize com os conceitos teológicos. Conceitos teológicos, que muitas vezes no dicionário, por exemplo, esse exemplo abaixo aqui, linguagem técnica, tá? O estudante da Bíblia precisa conhecer o vocabulário da teologia para uma boa compreensão dos textos da área. Ponto. A definição do dicionário secular pode ser diferente do sentido teológico. Um bom e belo exemplo é esse aqui, a palavra, por exemplo, o exemplo da palavra apologia. Vamos ver aqui, palavra apologia. Dicionário Aurélio, olha o significado: pedindo de desculpa numa atitude contrita para algum erro cometido. Você vai ver a palavra apologia. Sentido teológico: defesa bem raciocinada de um texto ou de uma tese. É bom lembrar que no dicionário tem essas duas definições, mas quando a gente lê no dicionário, tem o primeiro sentido, o segundo sentido, o terceiro sentido, e geralmente um leigo no assunto não vai ver todos os sentidos possíveis para encaixar a palavra. Mas é bom lembrar que vocês são estudantes de teologia, estudantes do livro. Vocês têm que se ater a esses detalhes, porque esses detalhes faz toda a diferença. Olha o sentido da apologia: pedido de desculpa. Olha o sentido teológico: defesa bem raciocinada de um texto, de uma tese. Então, claro que a apologia, o sentido teológico, tem bem mais sentido para nós, tá bom, pessoal? Então vamos continuar. Tudo bem até aqui? Vamos continuar. Então, heresias, pessoal. Heresias: ensinos ou crenças que se desviam das verdades claramente expostas nas Sagradas Escrituras. Tá? Geralmente, para falar sobre certas heresias, nós utilizamos as quatro símbolos da matemática. Geralmente as heresias estão no mais, acrescenta coisas a mais do que a Bíblia, a mais do que Jesus, diminui Jesus, divide, faz a mistureba e multiplica. Então, coisas que não existem na Bíblia. Então, para você definir o que é uma heresia, você tem que ver o que ela acrescenta a mais, o que ela tira das Sagradas Escrituras. Mas é bom lembrar, a gente olha para o lado de fora, mas é bom lembrar que do lado de dentro da igreja cristã hoje,
há muitos comportamentos contraditórios à Bíblia Sagrada. Então nós temos que tomar muito cuidado com isso. Tá bom, pessoal? E identificar e denunciar. Por exemplo, heresia é um pluralismo que ensina que há diferentes caminhos para a salvação eterna e que todas as religiões providenciam esses caminhos. Isso é heresia, tá? Porque Atos 4:12 diz que somente em Jesus ele é o único caminho. João 14:6 diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E Atos 4:12 diz que somente nele, por meio dele, né? Então, assim, temos que nos ater a isso, tá? Então, pessoal, o livro de vocês, 2:2, o arianismo. O Ario era um presbítero da igreja de Alexandria, Egito, e ele foi condenado no primeiro concílio de Nicéia em 325, por causa do falso ensino. O arianismo é a posição teológica que nega a deidade total de Cristo, a preexistência do Filho de Deus, dizendo ser ele constituído de uma substância diferente ou menor que a do Deus Pai. Ensina que Cristo, subordinado a Deus Pai, foi criado e não é eterno. Algumas das suas teorias antibíblicas ainda podem ser encontradas nos dias atuais em várias religiões e seitas. Entre essas, a Testemunha de Jeová, né? Então, veja que da onde vem o arianismo. Veja que eles tiram, diminuem, entendeu? Ao seu Jesus, usando a dinâmica da matemática. O docetismo. Docetismo é uma heresia helenista grega, né, que surgiu no começo do século II depois de Cristo, acerca da pessoa de Jesus. O termo originoso da palavra grega docio, que significa parecer. O docetismo ensinava que o mundo material é irreal. Portanto, o eterno Filho de Deus não tornou-se humano nem sofreu a morte na cruz. Segundo os docetas, apenas pareceu ser que esses eventos aconteceram de fato, mas tudo não passou de uma irrealidade. Olha a complicação aí, né? Então, ensinava que o mundo material é irreal, o Filho de Deus não se tornou ser humano, nem sofreu a morte na cruz. Olha só a gravidade disso aqui, né? 2.2.3, o ebionismo. Em Seitas e Heresias nós vimos sobre esses conceitos todos aqui, né? Os ebionitas mantiveram crença, eu vou ver aqui, a gente vai aprofundar esses termos mais em Seitas e Heresias. Os ebionitas mantiveram crença e prática judaica. Alguns misturaram suas crenças com os essênios e os gnósticos, corrompendo antigos ensinos da lei judaica. Os ebionitas negavam a divindade de Jesus Cristo e consideravam o apóstolo Paulo um apostata. Olha que coisa, né, queridos? O nome ebionismo representa um grupo de judeus cristãos do século II que manteve essencialmente as crenças e práticas judaicas. Eles eram judeus disfarçados. Alguns ebionitas misturaram suas crenças com a dos essênios, em um grupo separado, e nós corrompendo antigos ensinos da lei judaica. Os ebionitas negavam a divindade de Jesus Cristo e consideravam o apóstolo Paulo um apostato, desviado do judaísmo, por defender que os ensinos de Cristo tinham supremacia sobre a lei judaica. Então, você vê, é um grupo complicado, tá? E esse aqui, o gnosticismo 2.2.4, foi o grupo que mais deu trabalho para os apóstolos, tá, pessoal? Então, algumas cartas do apóstolo João, o próprio apóstolo João combatendo eles, foi uma situação complicada. O gnosticismo. O gnosticismo foi um movimento religioso e filosófico forte nos primeiros 3 séculos da era cristã. 3 séculos, 300 anos. Os antigos gnósticos buscavam um conhecimento, gnosis no grego, esotérico da verdade espiritual, que considerava essencial a salvação. Enfatizava o conhecimento exaltado, verdades celestiais que somente
os iluminados alcançavam quando se unem a Deus. O gnosticismo também ensinava o dualismo, crença de que o espírito é bom, mas a matéria é má. Portanto, negava a encarnação de Jesus no corpo humano. Então, olha a complicação. 225. O montanismo. O montanismo foi um movimento religioso que surgiu no século II depois de Cristo com o montano da Frígia. O montanismo pode ser comparado ao movimento pentecostal moderno nos seus ensinos sobre o derramamento do Espírito Santo, mensagem profética e o falar línguas estranhas. Porém, o movimento adquiriu ensinos errôneos com a progressão do movimento proclamado a revelação contínua. O ascetismo com os longos e obrigatórios jejuns, a castidade total dos cônjuges, a proibição em contrair novas núpcias com a morte de um dos cônjuges e a essência de perdão para aqueles que caíssem no mesmo pecado duas vezes. O teólogo tertuliano aceitou algumas das práticas do ensino do montanista. Então veja, o montanismo ele tem várias complicações que vai surgir no decorrer da sua história. O 226, o neopaganismo. O neopaganismo é um avivamento do antigo paganismo que rejeita qualquer religião organizada, em especial o que chama religião patriarcal, que diz exaltar o sexo masculino. Os neopagãos dão preeminência à religião matriarcal e proclamam harmonizar-se com a natureza e a deusa mãe. Olha só que coisa, né? O pelagianismo foi um sistema que teve origem com o monge inglês Pelágio, o qual propõe conceitos morais e doutrinários. Pelágio possui um ponto de vista humano acerca da salvação e negava o pecado original e a transmissão de seus resultados para a posteridade. Esse sistema ensinava que o homem tem em si a habilidade e o poder de fazer tudo, e que a justiça de Deus exige a parte da obra de Cristo, exige a parte da obra de Cristo e da operação do Espírito Santo. Então, pessoal, filosofias 2, 3 aqui de vocês. O pelagianismo já foi. 2, 3. Filosofia. A palavra filosofia tem sua origem na língua grega, significa amor à sabedoria. A filosofia é a ciência que estuda a realidade e fatos, chegando às suas conclusões últimas através do emprego da lógica, da ética e de uma visão geral de credibilidade que os filósofos encontram em reunir suficientes fatos que justificam a aceitação de sua filosofia. Tá? Na filosofia da religião, nem sempre é possível o filósofo chegar às conclusões certas. Tá? Então é só 2, 3, 1, tá? Ação empírica. Ação empírica é um termo filosófico muito utilizado na filosofia pragmática. Ensina que o significado das ideias se encontram na sua prática e que provém da experiência ou resultado desta. Acredita que todo conhecimento espiritual que é válido e aceitável provém da experiência religiosa, que o resultado da experiência auxilia a adquirir mais conhecimento do divino, tá? Consciência cósmica. A expressão consciência cósmica significa uma concepção mística do espírito que compreende que todo o universo é um só e que também inclui Deus e o homem como um só. A expressão é um conceito panteísta muito ensinado na nova era. Por aí vai. 233, pessoal, o ascetismo. Ecletismo é a tendência filosófica que resulta geralmente do conflito de cultura e do embate das ideias que leva o pensador a escolher em cada sistema o que parece mais concordante com a verdade. Essa doutrina se caracteriza pela síntese de variados distintos sistemas de pensamento e pela falta de originalidade e coesão. O esoterismo. 2, 3, 4.
O esoterismo ensina a busca de um conhecimento místico do mundo espiritual. A lógica, 235. Forma em que se desenvolve a realidade partindo de uma prévia identidade entre a realidade e a razão. Monismo. Teoria metafísica que afirma que toda a realidade é um só. Tudo no universo é composto da mesma substância. Tudo é igual e o homem é seu próprio Deus. 237. Naturismo. Ponto de vista cósmico que inclui Deus de tudo e nega tudo que é sobrenatural. Tudo é explicado através da ciência e de seus métodos científicos. Platonismo. Filosofia idealista de Platão. Ele idealizava uma união entre o espírito, alma e corpo, que são somente cópias de ideias abstratas. Filosofias. Teosofia significa ciência de Deus. Esse termo se aplica a filosofias antigas e modernas que professam alcançar o conhecimento de Deus pelo êxtase espiritual, pela intuição ou relações espirituais especiais. Meu Deus. 241. Deísmo. Ensina que o universo foi criado por Deus, mas em seguida o entregou ao controle das leis de forças naturais criadas e estabelecidas para essa finalidade. Dialética. É a arte de raciocinar com discurso, diálogo com argumentação. Existencialismo. Filosofia que chama a pessoa a se colocarem individual e incondicionalmente ao lado da verdade. Humanismo. Enfatiza o homem e suas habilidades e seu potencialismo. 2.4 do livro de você. 2.4.5. O iluminismo, movimento surgido na França que defendia o domínio da razão sobre a visão religiosa teocêntrica que dominava a Europa desde a Idade Média. Pragmatismo. Pragmatismo considera que a verdade é um processo. Alega que não se descobre a verdade por coerência racional, mas pela ação ímpar, conduta e experiência, adaptação ao ambiente e satisfação prática às necessidades humanas. Reencarnação. Doutrina filosófica de 247. Religiões orientais ensina que o espírito do ser humano liberta do corpo pela morte. Por aí vai. Revelação progressiva. Pensamento ou ideia que Deus não terminou suas revelações para com o homem, quando o cânon e a escritura foi encerrado e fechado. Sincretismo 249. Conciliação de vários credos e religiões, seus pontos doutrinários comuns a todos e até mesmo de certos conceitos antagônicos. Transcendentalismo pode significar duas coisas: grande diferença entre Deus e o homem, ou a grande distância entre Deus e a sua criação. 251. Autocritismo, baixo critismo. É tudo conceito complexo, pessoal. Ceticismo. Criticismo da redação. Aqui já é a interpretação bíblica, tá, pessoal? Vou começar pelo autocritismo, método de interpretação bíblica no qual as escrituras são interpretadas como qualquer outro tipo de literatura secular. As datas, autores, documentos que atestam suas confiabilidades históricas são considerados, porém, sem qualquer respeito para com seu caráter e autoridade divina. Autocritismo. Baixo critismo, método pelo qual se analisa interpretar a escritura sagrada como literatura secular. Diferente do autocritismo, pode se preocupar mais com os manuscritos atuais e em estudar os originais das escrituras. Ceticismo, interpretação bíblica. Doutrina filosófica que reconhece que na dúvida a única atitude do sábio e proclama a renúncia a qualquer certeza como condição à felicidade. Criticismo da redação. Criticismo da redação
expressão utilizada para identificar as fontes usadas pelos autores bíblicos. Exegese significa extrair o sentido de um texto bíblico do próprio texto, através do estudo diligente guiado pela Escritura em si mesmo. Hermenêutica significa interpretação e a área da teologia em que estabelece regras para a interpretação bíblica. Maravilha, vamos utilizar muito esses dois termos. Relativismo, reconhecimento de forças externas superiores que influenciaram o homem moderno e a não conhecer uma autoridade sobre si mesmo. Para o relativismo não existe verdade absoluta, seja ela o campo moral, religioso ou político. Nós não concordamos com esse termo, tá? Mas assim, pessoal, são inúmeros termos, alguns nós utilizamos, outros nem tanto, mas é importante vocês conhecerem sobre todos esses termos. Na página a página 32 vai falar assim: questões para reflexão. O estudo, vou mostrar para vocês aqui como está no livro. O estudo das palavras nos mostra os diferentes significados em que podem ser empregadas. Palavra que tem uma conotação religiosa ou espiritual pode ter um ou mais sentido no mundo secular. Palavras são essenciais à boa comunicação, e para entender e expor bem o assunto é necessário empregar as palavras certas. Você já pensou que as suas palavras podem ser mal interpretadas? Eis a pergunta. Eis a pergunta aqui, tá? Na página 32 de vocês. Agora vamos para a verdadeira. Aí, pessoal, a página de vocês, página de número 153, tá? Melhor dizendo, 154. Conceitos teológicos. Façam a correspondência entre o termo e sua definição, tá? Tá aí. Para vocês verem, tá, pessoal? A coluna da esquerda e arianismo. Vocês respondem para validação, tá? O que é monismo? Deísmo. Vocês leem correspondente e fazem uma ligação. Tudo bem? Bacana. Até mais, até a lição de número capítulo 3, melhor dizendo. Até a lição 3, pessoal. A graça e a paz do Senhor a todos. Tudo bem com vocês? Turma abençoada. Vamos continuar nosso estudo do nosso livro Evidências Cristã, quer dizer, prova do cristianismo, prova cristã. Então, nós estamos na unidade 1, capítulo 3, reflexões sobre a verdade e a fé. Reflexões sobre a verdade e a fé. Pessoal, não é de hoje que a busca pela verdade é um dilema da humanidade. Desde a filosofia grega, os filósofos procuravam falar sobre a verdade. Só que os filósofos têm suas limitações, suas fragilidades, suas lacunas, suas perguntas que não têm resposta. A ciência, os cientistas também buscam a verdade, porém, inúmeras vezes calcularam errado. E nós, como cristão, nós temos uma verdade. A verdade está numa pessoa, Deus, Senhor Jesus. João 14,6, ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Então, trabalhar com essa verdade absoluta é meio complexo, é meio complicado. Então, pessoal,
nós temos a resposta, nós temos a verdade. Então a verdade é Deus. Então nós só podemos ter uma verdade não em conceitos humanos, mas nossa verdade está numa pessoa, Cristo, Deus. Só em Deus que é perfeito. Tudo bem? 3:1 A verdade. Interrogação. O homem sempre procurou definir a verdade, pois é de suma importância para o ser humano conhecer o que realmente é a verdade. No mundo cheio de mentiras, incertezas, falsidades e avaliações subjetivas. Então, sempre tem essa dinâmica aí, né? O homem sempre procurou a verdade, porém o cristianismo tem essa verdade. Deus, Cristo. Então veja que nós temos uma resposta para os dilemas da humanidade. A 3:1:1 A verdade teológica. Deus. Definições 3:1:1 Definições mais simples, aquilo que corresponde com a realidade. Então nós podemos definir o que é verdade. Aquilo que corresponde com a verdade, com a realidade. Deus. Para o cristão, a verdade corresponde a todas as declarações de Deus. Ele é o paradigma para a definição do que é verdade ou não. Então, nosso Deus, baseado no que o Senhor Jesus já falou. Tudo bem, pessoal? Vou continuar aqui. 3:1:2 Teorias usadas para julgar a verdade. Aí são inúmeras teorias, né? 3:1:2:1 Tese do instinto humano. Aí tem inúmeras mais. O instinto humano é definido como um estímulo interior involuntário, uma aptidão natural que age sem premeditação. 3:1:2:2 Teses dos costumes. Os costumes são hábitos ou práticas de uma sociedade, família ou indivíduo que se concretiza em crenças e ações. Como eu estou falando, teorias, tem inúmeras teorias no livro de vocês. 3:1:2:3 A tese das tradições, pessoal. O corpo normativo dos costumes, os filósofos, os teólogos liberais argumentam que as tradições contêm a verdade, pois é impossível que as pessoas sejam enganadas por ensinos práticas que foram aprovadas através do século. Essa aqui é uma ilusão, né, pessoal? Mas é como eu falei, é uma teoria. Teses das tradições. Tese do consentimento geral. O argumento do consentimento geral assevera que aquilo que é criado por milhares e até milhões de pessoas deve ser verdadeiro. Nem sempre, como eu falei, é uma teoria, tá, pessoal? Então, teoria usada para julgar a verdade. Tese da intuição, aqui, vamos ver aqui. Intuição é uma percepção clara, prescindida, uma espécie de instinto que visualiza o acontecimento e o resultado no mesmo momento. 3:1:2:6 A tese dos sentimentos. A consistência sistemática. A Bíblia apela para a consistência sistemática nos seus ensinos. A consistência significa ser obediente à lei de contradição. O termo deve ter apenas um significado. Tudo o que for dito precisa de consistência para alcançar credibilidade. As escrituras sempre são consistentes em seus ensinos. Então, é uma bênção de Deus. A natureza da fé. Tudo bem, pessoal? A gente falou sobre algumas teorias.
que tenta mostrar sobre o que é verdade, porém nós temos a verdade em Deus, baseada na Escritura Sagrada. 3.2. A natureza da fé. Fé, a palavra grega, significa crença. Pistes, total confiança, certeza inabalável e aceitação incondicional. A palavra fé pode ter outras definições, mas todas são intimamente ligadas a essas citadas. A fé, no sentido teológico, crê em Deus, tendo uma consciência segura de que Ele existe sobre quem Ele é. Deus tem cercado o homem de provas de sua existência. Fé é o descanso da alma. A religião cristã é baseada sobre a fé. Então, pessoal, a natureza da fé, e tem vários tipos de fé aqui, tá? A fé ativa, 3.2.3 do livro de vocês. Fé ativa, o que é fé ativa? Vamos ver. Fé ativa é aquela fé que é real, aquela fé que é real e resulta em ação na vida do homem. Fé sempre exige ação, influenciará todo o modo de viver do ser humano. A fé ativa. Fé passiva. Essa fé se resume apenas em uma aceitação mental e não prática. Teoria e não prática. A fé passiva não afeta o modo de viver, pois não passa de uma crença superficial. Vou aplicar essa fé aqui, hein? Qual o tipo de fé que você possui? 3.2.5. A fé implícita. A fé implícita. Vamos ver que fé. Fé implícita. 3.2.5. É imposta sobre uma pessoa pela sua religião. Não se deve questionar ou investigar seus ensinos, se são corretos ou bíblicos, somente deve aderir a eles. É a fé religiosa, aquela que é imposta. Essa não é uma fé legal, bacana, é uma fé enganosa. Fé explícita é aquela que convida ao estudo, à investigação da Sagrada Escritura. O cristão deve ler a Bíblia por si e seguir as boas regras da hermenêutica bíblica para chegar a uma reta interpretação. Tudo bem? Essa fé explícita aqui é uma bênção, tá? É um convite para todos nós. Natureza da fé. 3.2. Prova interna. Convicção da alma que recebemos através do conhecimento profundo de Deus e de sua palavra. É fato provado que, quando mais conhecimento de Deus uma pessoa possui, maior sua fé nele está. Fé interna. Prova externa. Consiste na verdade revelada na natureza e na revelação geral de Deus através através da sua ação, que é possível contemplar e avaliar as descobertas arqueológicas, científicas e dão apoio ao sustento da fé, tá? Que são inúmeras as provas externas, tá? O Salmo 19 fala muito da natureza da criação que revela a glória de Deus. Tudo bem, pessoal? Então, acabamos aqui o capítulo 3, que fala sobre a reflexão sobre a verdade e a fé. Tudo bem, pessoal? Agora vamos para a reflexão do livro de vocês. Pessoal, vamos continuar aqui. Final, página 41 do capítulo 3. Olha o que fala. Questão para reflexão. A fé cristã é uma estrutura perfeita para ser vista como um todo. Suas crenças dependem uma das outras. Por isso, estudar sobre a verdade e a fé, sem conhecer seus conceitos teológicos, pode apresentar um perigo na distorção. Então, é uma pergunta. Na página de número 153, os exercícios de vocês, lembra? Os exercícios
154. Reflexão. Olha os exercícios de vocês. Sobre a verdade e a fé, verdadeiro ou falso? Vocês vão estudar a partir do 154, 155 e vão responder. Bem? E aqui a gente encerra a lição do capítulo 3. Bom, pessoal, capítulo 4, o desafio do liberalismo teológico. Aqui o caldo começa a engrossar, tá? O iluminismo, 4.1 do livro de vocês. Esses aqui são alguns filósofos iluministas, tá? Inclusive eu peço para vocês um trabalho sobre os filósofos iluministas. Então, surgiu no século XVII e teve seu apogeu no século XVIII. Grande Revolução Industrial que teve na Inglaterra, né? Conhecido como período das luzes, pregava que o avanço, progresso e a prosperidade seriam alcançados pela consciência evolutiva do ser humano. A ênfase sobre o império da razão, tá? Isso é alguns filósofos iluministas. 4.2. O protestantismo liberal e alguns teólogos. Surgiu com filósofos alemães no século 17 e 18, chegou ao ápice na primeira metade do século 20. Características: preocupação em rejeitar e descartar velhas formas de ortodoxia, atitude superior e crença arrogante no poder da razão. 3. Crença na liberdade total na interpretação bíblica. 4. Crença em algumas formas de existencialismo. 5. Confiança exacerbada na ciência. 6. Necessário a aceitação da alta crítica da Bíblia. 7. Crê na benevolência de Deus e que cada ser humano é essencialmente bom. Olha a teologia liberal, o protestantismo liberal e alguns teólogos. Olha os temas. Isso é muito complicado. É só um comentário rápido, pessoal. 4.2. O protestantismo liberal e alguns teólogos. O surgimento de novas teorias influenciou a teologia, tornando firmes alicerces. Charles Darwin, teoria da evolução. Freud, teoria dos impulsos. Karl Marx, materialismo histórico. Esses 3 cidadãos aqui, pessoal. Essas teorias aí complicou. Friedrich, esse aqui, o pai do liberalismo, pioneiro do criticismo bíblico. Teologia cristã consiste na experiência religiosa. Para ele, o pecado é somente uma falha em nossa dependência de Deus. A missão de Jesus não era maior do que comunicar ao mundo um senso de dependência apenas de Deus, tá? Olha aqui o que esse camarada vai falar. Immanuel Kant,
Destacou-se por suas crenças liberais. Rejeitou as provas ontológicas, cosmológicas e teleológicas da existência de Deus e insistiu que a crença religiosa depende puramente da fé humana. Filósofo iluminista. Esse aqui, historiador, outro intelectual que afirmou as raízes do liberalismo. Escreveu a história do declínio do Império Romano, na qual ridicularizou sutilmente o cristianismo ortodoxo. O livro teve como objetivo minar alicerces de todo o sistema cristão. Complicado, hein, pessoal? Esse outro cidadão aqui apresentou uma teologia cristã que era livre de toda especulação metafísica, isto é, questões quanto à relação entre a mente humana e o corpo, numa busca pela realidade. Rejeitou as doutrinas ortodoxas do pecado original, a obra expiatória de Cristo, o Calvário e a condenação externa. Enfatizou a perfeição moral de Cristo como um ser humano e exemplo de amor ao próximo. Teologia da morte de Deus. Teologia de um grupo secular, um movimento teológico que surgiu por volta de 1960, que proclamou que Deus morreu. Seus protagonistas principais eram Thomas, William. O termo original foi usado pelo filósofo alemão Friedrich. Os liberais em geral focalizaram a paternidade de Deus, ao exemplo moral e religioso de Jesus, a bondade e o bem. Autocriticismo, tá, pessoal, que vai surgir aí. O liberalismo nas igrejas. O liberalismo, em sua forma mais radical, ensinava: 1. A Bíblia é falível. 2. O homem é bom. 3. A paternidade universal de Deus. 4. Tudo acontece de acordo com as leis naturais. 5. O nascimento virginal e ressurreição de Cristo não pode ser eventos históricos. 6. O mundo está em fase de progresso constante, sempre melhorando. É isso que a gente vê. Então, pessoal, veja aqui como muito elemento dessa teologia tem influenciado de forma negativa hoje. O liberalismo nas igrejas causou impacto em algumas denominações. Evangelho social, priorizando mais o bem-estar do que a salvação. Divisões em igrejas, denominações e comunidades. O liberalismo do século XX mudou algumas crenças devido aos eventos que mostram a natureza vil do ser humano. O liberalismo do século XX sofreu derrotas ao ser encontrado documentos tais como os pergaminhos do Mar Morto, os tablets de Nuzi e Mara, provando a confiabilidade das Sagradas Escrituras. Que benção, pessoal. Pena que não dá pra gente esboçar mais sobre isso aqui, tá? Mas é a lição de número 4 de vocês. O capítulo 4 vai falar sobre o iluminismo, o desafio do liberalismo teológico, tá? Começa com as ideias iluministas. Tudo bem, pessoal? Então, continuando aqui, na página 154 tem as perguntas para vocês. Capítulo 5. Evidência cristã no pós-modernismo. Definições de pós-modernismo. Tema atribuído ao filósofo francês Jean-François, que diante de uma solicitação do Concílio das Universidades de Quebec, Canadá, sobre o assunto, o conhecimento da sociedade de mais alto grau de desenvolvimento, escreveu sua resposta na forma de um ensaio que intitulou A Condição Pós-Moderna, um relatório sobre o conhecimento. Definições de pós-modernismo. O pós-modernismo assume diversas formas que estão representadas nas áreas culturais, como a literatura, a música e a arte, a mídia e a televisão, até a arquitetura. Personagens e obras do pós-modernismo. Aqui tem várias, viu, pessoal? Tá? Essa lista aqui para vocês dar uma olhadinha. 5.2. Personagens e obras do pós-modernismo. Olha o tanto aqui. São vários, hein?
5.3. O pós-modernismo e o cristianismo. Rejeição dos obsoletos da fé cristã. Cristianismo equiparado às demais religiões. Todas as religiões são caminhos a Deus. Rejeição da posição teológica exclusivista do cristianismo em relação à salvação. Verdade subjetiva. Cada um interpreta a verdade da sua própria maneira. Isso é os efeitos do pós-modernismo, né? Tudo isso aí vai influenciar o pensamento cristão. Pós-modernismo e a hermenêutica, que é a interpretação. Relativismo, negação da verdade absoluta. Lembrando que a gente tem a verdade absoluta, que é Cristo, que é a Bíblia. E justamente é isso que eles vão atacar, tá? Oposição às Escrituras. Mas a gente viu que a descoberta arqueológica mostra que a Bíblia é infalível, ao contrário do que eles andaram falando. Teorias de desconstrução literária ao mundo todo. Ausência de paradigma. 5.5. Evidência cristã e o pós-modernismo. Os cristãos partem da convicção de que Deus tem o controle da história. O cristianismo tem sido preservado pelo próprio Deus. Cristo é o único caminho para se chegar a Deus. Somente a Bíblia expressa a vontade de Deus. Tá? 5.5. E aqui nós acabamos a lição capítulo 5, tá, pessoal? Que é o pós-modernismo, né? As influências das ideias aí, o que os desafios que a igreja, evidência cristã no pós-modernismo. Tudo bem, pessoal? E vocês na página 154, vocês não esqueçam de responder as perguntas. E outro trabalhinho para vocês. Vocês me respondam quais ideias da teologia liberais vocês encontram em algumas igrejas hoje. Dentro de algumas igrejas, de algumas doutrinas, de algumas denominações hoje. Tá? Tudo bem? Então vocês pesquisem. Tchau, tchau. Fique com Deus e até a próxima. Só foi um comentário rápido, porque o conteúdo é muito amplo. Tá bom, pessoal?